eu vou falar um pouco sobre a tragédia da construção civil industrial e em que ponto que a gente se encontra atualmente, para vocês terem uma noção da importância da bioconstrução, da mudança de paradigma em relação à construção convencional que a gente tem hoje em dia e poder perceber que é uma transformação urgente que a gente precisa ser feita e que nós precisamos nos empenhar a fazer se a gente quiser sobreviver enquanto humanidade e quisermos reverter esse quadro trágico que está sendo gerado principalmente pela construção civil. Então, no Brasil, a construção civil convencional, industrial, apropria-se de 75% do que é extraído do meio ambiente. 75%, é um negócio, muita coisa. É muito grande esse dado, e é um dado da Fundação Getúlio Vargas, inclusive. É um dado oficial. Ou seja, de tudo que é extraído da natureza aqui no Brasil, apenas 25% é destinado a todo o resto. E 75% é destinado só para a construção civil. Isso eu estou enfatizando esse dado. E o mais louco ainda é que apenas entre 20% e 50% das matérias-primas naturais são realmente consumidas pela construção civil. Ou seja, eles extraem uma quantidade muito grande, só que aproveitam uma quantidade pequena, ou uma quantidade em que gera muito desperdício de matérias-primas durante o processo de extração, durante o processo de construção, ou o processo de extração, de fabricação desses materiais e posterior de construção e descarte. Há um desperdício muito grande. E esse desperdício leva a que 60% do total de resíduos produzidos nas cidades brasileiras tem origem na construção civil. Tá vendo a tragédia que é o processo? Se extrai muito, se desperdiça muito durante o processo e depois se elimina isso. Isso vira um lixo gigantesco, 60% do lixo da cidade. São dados oficiais. O cimento está entre os maiores poluidores do mundo em seu processo de fabricação. Para poder se produzir cimento, existem inúmeros processos, né? Um deles, que é um dos mais poluentes, é o processo de queima. Para poder se produzir cimento tem que ter altíssimas temperaturas. Então, os fornos dessas fábricas de cimento, eles queimam tudo que eles conseguem de matéria-prima que consiga atingir alto calor. E muitas vezes são resíduos altamente poluentes. Muita madeira, muito carvão, mas ao mesmo tempo matérias-primas altamente contaminantes e poluentes, que vão simplesmente soltando gases de CO2 e gases poluentes incessantemente no mundo inteiro, o tempo todo. É uma das indústrias mais perversas que tem a indústria do cimento. Aproximadamente 40% da energia mundial são consumidas pelos edifícios, ou seja, a produção de energia mundial está quase que metade dela sendo destinada para alimentar os edifícios, as edificações, né? É um número absurdo. A construção civil nas cidades, ela consome de 50% a 80% da água fornecida nas cidades. Ou seja, mais um dado absurdo. É um negócio, muita água. Ou seja, nós, pequenos cidadãos, que nos esforçamos às vezes para poder economizar água, é ridículo, na verdade, a quantidade de água que a maior parte da população, cidadão comum, utiliza. Mas nós, com o nosso estilo de vida e com nossas formas de habitar, financiamos um tipo de desperdício de água, um modo de se desperdiçar água de uma forma absurdamente grande, através da construção convencional. As matérias-primas dificilmente são recicladas. O que isso quer dizer? Que a construção civil industrial, ela não fecha o ciclo da sustentabilidade. O que é fechar o ciclo da sustentabilidade? O ciclo fechado seria você extrair essa matéria-prima de uma forma sustentável, durante o processo de fabricação, não gerar resíduos, e durante o final de vida desse produto, você descartar e ele voltar de novo, você ser solo, entrar de novo dentro do ciclo da natureza.
O que acontece com os produtos provenientes da construção civil convencional? Você extrai, geralmente você já polui, você processa, você polui mais ainda. Durante o processo de fabricação de transporte, você desperdiça um monte desses materiais e no final de vida dele, ele é descartado e não serve para absolutamente mais nada. Ou então tem que se ter um processo de reciclagem que vai gastar uma quantidade de energia absurda para poder transformar aquele material útil novamente. Ou seja, é uma tragédia mesmo. Eles criam habitats doentes. Então, hoje, um dos motivos de termos uma civilização doente é justamente a sua habitação, em todos os níveis. Tanto no nível da gente estar morando num ambiente que não tem características aptas para poder conter a vida, como para o meio ambiente que sofre com todo o processo e todas as cadeias produtivas e interligadas ao processo da construção civil. Ele é um mercado voltado para o lucro de poucas pessoas e não para o bem-estar da população. Então, esse pensamento que veio com a Revolução Industrial, ele não é um pensamento voltado para a criação de uma humanidade saudável, de um processo evolutivo, de um bem-estar. Ele é um processo voltado para o lucro de alguns poucos. Na verdade, essa é a grande tragédia que esse pensamento que surge lá vai desembocar num capitalismo avançado, num processos industriais corporativos gigantescos que a gente vive hoje em dia, baseados no lucro de poucos. Isso é, basicamente, ignorar todas as premissas de sustentabilidade, de bem-estar, de abundância para todos, para que poucos tenham muito e muitos sofram com a desgraça de não ter ambientes saudáveis, não ter o mínimo para poder sobreviver ou viver em condições precárias, mesmo aqueles que acham que têm condições de habitação legais ou saudáveis. Na verdade, a grande maioria das pessoas estão em ambientes altamente poluídos, contaminados, que contaminam o meio ambiente e que estão ficando doentes com as suas habitações. Esse é um retrato do que a construção civil e diversos outros tipos de indústria geram, mas principalmente a construção civil é uma das que mais alimenta essa que é a mineração, que é também uma das revoluções que eu também não coloquei lá, que fizeram um papel de destruição gigantesco, estão fazendo um papel de destruição gigantesco na humanidade, com a sua sanha por lucros fáceis e abundantes para algumas poucas pessoas, estão consumindo com todo o planeta Terra. Essa é uma imagem comum do Brasil, então, nem se fala eu que moro em Minas Gerais, muito menos, né? Posso falar que existem muitas dessas crateras que tornam completamente inviável o desenvolvimento da vida aqui, ou tornam extremamente difíceis as condições de uma vida saudável, né? Isso é o oposto do que a gente está buscando. Em contraparte, eu estou aqui propondo a bioconstrução como uma solução. Uma das soluções, né? Não é um milagre, mas é uma das soluções, dos métodos de transição para a gente sair desse buraco que a gente tem hoje em dia na construção civil. E eu vou falar dos benefícios das bioconstruções para a saúde e para a sustentabilidade. Utilizam matérias-primas e processos não poluentes ou de mínimo impacto. Economizam mais de 90% de energia, água e transporte, principalmente quando você está lidando com materiais locais. O oposto daquilo que a gente está falando da construção convencional industrial. As matérias-primas são facilmente recicladas e retornam para o meio ambiente sem contaminá-los. Você pode descartar a terra depois ou você pode reutilizar a terra várias vezes. O bambu também, você pode fazer a mesma coisa, a madeira também, as pedras também. Então são todos materiais naturais, né? Não contaminantes. Eles criam habitats saudáveis, ou seja, melhoram as qualidades de bem-estar e as qualidades de vida das pessoas. As construções são de baixo custo, permitindo que seja acessível à grande maioria das pessoas, ou seja, através principalmente de processos autoconstrutivos com materiais locais, é possível se resolver boa parte dos problemas de habitação mundial. Na verdade, a gente só não tem casa para todo mundo por uma questão de interesse de que algumas grandes corporações, governantes e pessoas que dominam o mundo não deixam que as pessoas tenham abundância e tenham a qualidade de vida que seria possível simplesmente com alguns conhecimentos básicos, como a bioconstrução. Na verdade, se tivesse programas sociais voltados para habitações realmente
de baixo custo, seria necessário simplesmente capacitar as pessoas e movimentar pouquíssimos materiais para poder se construir aulas de alta qualidade. E ainda capacitar as pessoas nesse ramo da construção, né? Esse é um exemplo legal, porque é uma construção que eu fiz em que utilizou quase 90 ou mais por cento de materiais locais. A gente usou a terra toda, saiu de lá, as madeiras todas saíram de lá, o bambu saiu de lá. A gente utilizou muito pouco de outros materiais, garrafas, por exemplo, arames, pregos, um pouquíssimo cimento, pouquíssimo cal. Mais de 90% da matéria-prima utilizada nessa obra, que foi realizada aqui na Serra do Cipó, foi com material local. E é uma das obras que eu gosto muito por ter tido essa oportunidade, porque é um local distante, difícil acesso, inclusive para poder chegar com outras matérias-primas, e lá eu consegui expressar bem essa nossa vontade de mostrar que é possível, né? As bioconstruções são adaptadas ao entorno e ao ecossistema local, ou seja, elas fazem parte daquele ecossistema. Elas, de preferência, eu coloquei até um asterisco aqui, tratam seus efluentes no próprio local, ou seja, tudo que é resíduo, e principalmente esgoto, ele é tratado no próprio local através de processos de bioconstrução também, de sistemas de tratamento de água, sistema de tratamento de esgoto, em que no próprio local você consegue devolver para a natureza essas matérias-primas de forma mais pura, né? De preferência, as bioconstruções também captam a água da chuva, ou seja, utilizam os seus telhados, suas calhas, como captadores de uma quantidade absurda de água por ano que cai, armazenando ela seja no solo, seja armazenando em caixas d'água, em cisternas que a gente faz, né? Elas são construções com vida. E essa vida está entre aspas porque não é organismos vivos em termos de que a gente geralmente conhece na biologia tradicional. É porque a casa em si se torna um grande organismo. A casa respira, a casa faz regulação térmica, homeostase térmica, a casa tem memória, a casa ela tem uma aparência mais viva, ela contém matérias-primas que são base da vida, que são matérias-primas que já foram vida em determinados momentos, madeiras, bambus. Então, por isso que a gente fala que são casas com vida, construções com vida. Podem ser, em grande parte, autoconstruídas ou totalmente autoconstruídas. O que quer dizer? Você mesmo, com um pouco de capacitação, com capacitação adequada, na verdade, você pode autoconstruir boa parte da sua casa. Ou seja, resgatando mais uma vez aquele processo que a gente estava falando da arquitetura vernacular, em que você não precisa ter especialistas para poder construir. Muitos casos vão ser especialistas, que nem muita gente contrata a nossa mão de obra para os nossos serviços da Meríndia para poder construir casas, para poder construir edificações, enfim. Mas em muitos casos é possível as próprias pessoas construírem ou participarem do processo de construção, que é uma coisa interessante. Muitas vezes as pessoas não vão participar de tudo, mas elas participam de boa parte do processo construtivo, aprendem com isso, geram uma afinidade com a construção que a construção convencional industrial não tem, em que a pessoa se aparta, contrata pessoas para poder realizar em sua casa e depois mora lá dentro e não tem uma relação tão intrínseca, tão afetiva com a casa quanto na bioconstrução. Enfim, esse foi bastante informação por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para que vocês possam rolar essa página para baixo, deixar seu comentário aí. Falem o que achou, se gostou, se não gostou de alguma coisa, se tem algum questionamento, se tem alguma dúvida. Eu vou fazer questão de tentar responder para todo mundo. Quem não conhece o nosso site, temos Facebook, temos Instagram, siga a gente nas redes sociais, que a gente está sempre postando vários materiais legais, estamos divulgando muitas coisas na área de bioconstrução e vale a pena acompanhar esse movimento que a gente está fazendo, está sendo bem legal, bem interessante. E quem quiser, a gente também disponibiliza uma série de cursos presenciais, a gente também está desenvolvendo uma série de cursos online, de produtos virtuais e produtos físicos, que também a gente já produz. Quem quiser, entra no nosso site www.amerindia.eco.br e lá tem todas essas informações, vocês podem navegar lá, vocês vão achar bastante coisa legal. Ok? Então é isso, valeu, muito obrigado
e a gente se vê na próxima.